Você já se perguntou se Deus existe? Mas não de um jeito qualquer. Não como uma pergunta de conversa. Não como uma frase jogada no ar. Eu estou falando daquela pergunta que aparece quando ninguém está olhando, quando a casa está em silêncio, quando a noite parece mais pesada, quando alguém que você ama morre e você percebe que um dia também vai chegar a sua vez. E aí vem a pergunta, baixa, incômoda, assustadora. E se no final não tiver nada? Nada. Nenhuma luz, nenhuma voz, nenhum reencontro, nenhum céu, nenhum Deus. Só o fim. Mas agora pensa comigo. E se tiver? E se Deus existir? E se a morte não for o fim? E se cada lágrima tiver sido vista? E se cada injustiça esquecida pelos homens não tiver sido esquecida por Deus? E se a vida for muito mais séria do que a gente imagina? Porque se Deus não existe, talvez tudo seja apenas matéria. Acaso, tempo, dor, memória e depois, silêncio. Mas se Deus existe, então tudo muda. Tudo. A dor muda. A culpa muda. A morte muda. A justiça muda. O sofrimento muda. E até o silêncio pode ter um significado. Mas vamos ser honestos. Acreditar em Deus não é fácil. Não é. É bonito falar de fé quando tudo está bem. É bonito dizer, Deus é bom quando a mesa está cheia, quando a saúde está boa, quando a família está inteira, quando a oração parece funcionar. Mas, e quando não funciona? E quando a pessoa boa sofre? E quando a criança morre? E quando o inocente é humilhado? E quando o perverso prospera? E quando você ora e o céu parece fechado? É aí que a fé começa a sangrar. E muita gente perde Deus exatamente nesse lugar. Não porque odeia Deus, mas porque não entende o silêncio dele. E talvez você já tenha pensado isso. Se Deus é bom, por que ele permite tanta dor? Essa pergunta é pesada, mas ela não é proibida. A Bíblia está cheia de gente perguntando isso. Jó perguntou, Davi perguntou, os profetas perguntaram, até Jesus na cruz gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Percebe? A fé bíblica não é uma fé de plástico. Ela não finge que a dor não existe. Ela encara a dor. Ela chora. Ela pergunta. Ela treme. Mas ainda assim, continua olhando para cima. E aqui existe uma diferença importante. Duvidar não significa abandonar Deus. Às vezes, duvidar é apenas tentar encontrar Deus no meio da escuridão. Mas existe outra barreira, a Bíblia. Como acreditar em um livro escrito por homens? Essa pergunta incomoda muita gente, e com razão. A Bíblia foi escrita em línguas antigas, por autores humanos, em culturas antigas. Foi copiada, traduzida, interpretada, pregada, discutida e muitas vezes usada de forma errada. Então a dúvida vem: como saber se isso é palavra de Deus? Como saber se não é só religião? Como saber se não é apenas o homem tentando explicar o medo da morte? Essa dúvida é legítima e ninguém deveria ter medo de admitir isso. Mas agora olha o outro lado. Se Deus quisesse falar com seres humanos, ele falaria como? Com linguagem humana, com história humana, com testemunhas humanas, com palavras que atravessam o tempo. A fé cristã nunca disse que Deus fala ignorando a história. Ela diz o contrário. Deus entra na história. Deus usa pessoas. Deus usa profetas. Deus usa cartas. Deus usa memória. Deus usa testemunho. E no centro de tudo, Deus usa uma cruz. A Bíblia não caiu do céu como uma pedra mágica. Ela atravessou séculos, impérios, guerras, perseguições, críticas, ódio, dúvida, fogo, sangue. E ainda está aqui, incomodando, consolando, confrontando, transformando. Mas talvez o maior incômodo da Bíblia não seja o fato de ela ter sido escrita por homens. Talvez seja o fato de ela falar verdades sobre nós, que nós não queremos ouvir. Ela diz que o ser humano é amado, mas também diz que ele é pecador. Ela diz que existe perdão, mas também diz que existe juízo.
Ela diz que Deus é Pai, mas também diz que Deus é juiz. E é aí que muita gente trava. Porque o Deus da Bíblia não é apenas o Deus que abraça. Ele também corrige, ele também confronta, ele também julga. E quando a gente chega no Antigo Testamento, a coisa fica ainda mais difícil. Porque ali, Deus assusta. Sim, assusta. O dilúvio, Sodoma e Gomorra, as pragas do Egito, a morte dos primogênitos, guerras, castigos, exílio, fogo, destruição, juízo. E a pergunta vem com força: esse é o Deus bom? Esse é o Deus de amor? Como conciliar amor com castigo? Como conciliar misericórdia com juízo? Como conciliar bondade com tragédia? Não adianta fugir. Essa parte é difícil. Muita gente olha para o Antigo Testamento e diz: eu não consigo crer em um Deus assim. Mas agora, respira e olha por outro ângulo. Na narrativa bíblica, Deus não julga um mundo inocente. O dilúvio aparece depois de uma humanidade tomada por violência. Sodoma aparece como símbolo de perversidade, arrogância e opressão. O Egito não é castigado do nada. É um império escravizando um povo, matando filhos, resistindo, endurecendo o coração. Na Bíblia, o juízo de Deus não aparece como capricho, aparece como resposta ao mal. E aqui está a tensão que ninguém gosta de encarar. Nós queremos que Deus acabe com o mal, mas ficamos assustados quando Deus julga o mal. Nós queremos justiça quando somos vítimas, mas queremos misericórdia quando somos culpados. Nós queremos que Deus pese a mão contra os outros, mas quando chega em nós, queremos graça. E talvez esse seja o espelho mais desconfortável da fé. Deus não é difícil apenas porque Ele é misterioso. Deus é difícil porque Ele é santo. E santidade assusta um coração acostumado com desculpas. Agora, isso não elimina a dor, não elimina a dúvida, não torna tudo simples, mas muda a pergunta. A pergunta não é apenas: por que Deus castiga? A pergunta também é: o que aconteceria com o mundo se Deus nunca julgasse? Se Deus visse toda a maldade, toda a crueldade, todo abuso, toda mentira, todo sangue inocente, e simplesmente dissesse: tanto faz. Você chamaria isso de amor? Ou chamaria isso de indiferença? Percebe o problema? Se Deus julga, acusam Deus de ser cruel. Se Deus não julga, acusam Deus de ser ausente. Então talvez o problema não seja apenas Deus. Talvez o problema seja que nós queremos um Deus bom, mas não queremos um Deus santo. Queremos um Deus que perdoe, mas não queremos um Deus que confronte. Queremos um Deus que salve, mas não queremos um Deus que mande mudar. E aqui entra outra ferida: a religião. Porque sim, a religião já foi usada para manipular. Vamos falar a verdade. Pessoas foram controladas pelo medo. Líderes usaram o nome de Deus para enriquecer. Famílias foram esmagadas por culpa. Igrejas feriram pessoas. Homens usaram a Bíblia para justificar poder. E muita gente se afastou da fé, não por causa de Cristo, mas por causa de cristãos que não pareciam nada com Cristo. Isso é real e dói. Só que o abuso da fé não prova que Deus não existe. Prova que o homem consegue corromper até aquilo que é sagrado. E isso, na verdade, combina com o diagnóstico da própria Bíblia. A Bíblia nunca disse que o homem é confiável por natureza. Ela disse que o coração humano é enganoso. Ela disse que existem falsos profetas, falsos mestres, lobos vestidos de ovelhas, gente que usa o nome de Deus, mas não pertence a Deus. Jesus confrontou religiosos hipócritas. Jesus chamou líderes orgulhosos de sepulcros caiados, bonitos por fora, mortos por dentro. Então cuidado, não confunda Deus com quem usa Deus como máscara. Não confunda Cristo com quem usa Cristo como ferramenta de controle. Porque uma coisa é a fé verdadeira. Outra coisa é o homem tentando sentar no trono de Deus. E quando o homem toma o lugar de Deus, até a religião vira prisão. Agora vamos tocar no assunto que muita gente evita:
Inferno. Só essa palavra já muda o peso do ambiente. Inferno. Condenação, separação, eternidade. É uma doutrina difícil, muito difícil. E se alguém fala dela com prazer, talvez essa pessoa não tenha entendido nada. Ninguém deveria falar do inferno sorrindo. Ninguém. Porque se o inferno existe, isso não é espetáculo. É tragédia, é urgência, é temor, é compaixão. E aqui entra uma crítica forte. Durante muito tempo, o medo do inferno foi usado como ferramenta de controle. Não como alerta. Não como chamado ao arrependimento. Mas como ameaça psicológica. Obedeça, ou você será condenado. Questione, e você estará perdido. Tenha medo, e chame isso de fé. Isso é perigoso, e lembra uma lógica quase maquiavélica. Maquiavel entendia o poder do medo. O medo controla, o medo prende, o medo dobra pessoas. E quando a fé vira só medo, ela perde o cheiro de evangelho. Mas agora vem o outro lado. O fato de o inferno ter sido usado de forma errada não significa que ele seja falso. O fato de alguém distorcer uma verdade não destrói a verdade. Na visão cristã, o inferno não é Deus se divertindo com a dor humana. O inferno é separação. É o resultado final de uma vida dizendo: eu não quero Deus, eu não quero luz, eu não quero graça, eu não quero senhorio, eu quero a mim mesmo. E então, de forma terrível, Deus permite que a pessoa tenha aquilo que escolheu. Uma existência sem Ele, sem fonte de vida, sem comunhão, sem luz, sem casa. E isso é assustador, mas também é sério, porque se o céu é comunhão com Deus, rejeitar Deus é rejeitar o próprio céu. Então, talvez a pergunta não seja só: como um Deus de amor permite o inferno? Talvez a pergunta seja: por que eu trataria a eternidade? Como se ela não importasse? Agora vamos falar do ponto mais humano de todos: a morte. Talvez muita gente acredite em Deus porque tem medo de morrer. Talvez seja isso. Talvez o céu seja apenas uma forma bonita de suportar o luto. Talvez a oração seja uma conversa com o próprio vazio. Talvez a esperança de rever quem morreu seja só uma defesa emocional. Talvez. Mas escuta isso. O fato de uma crença consolar não significa que ela seja falsa. A água consola quem tem sede, e a água é real. Comida consola quem tem fome, e a comida é real. Um abraço consola quem está destruído por dentro, e o abraço é real. Então por que a esperança só seria falsa? Porque consola. Talvez a sede por eternidade exista, porque fomos feitos para algo eterno. Talvez esse incômodo com o fim não seja fraqueza, talvez seja memória de um propósito maior. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E talvez seja por isso que a ideia do nada absoluto nos assuste tanto, porque morrer já é difícil. Mas imaginar que você simplesmente será desligado é outra coisa. Não é dormir. Quem dorme acorda. Não é descansar. Quem descansa ainda existe. É deixar de ser, sem pensamento, sem memória, sem reencontro, sem consciência, sem você, nada. Um vazio sem fim, que nem vazio você poderia chamar, porque não existiria ninguém para perceber. Isso é assustador. E talvez por isso, desde o início da humanidade, o homem olha para cima, enterra seus mortos, acende velas, faz orações, chora diante do túmulo, pergunta para o céu e espera que a morte não seja a última palavra. Agora vem a grande virada. Imagine que Deus não existe. A Bíblia é só um livro antigo. Jesus foi apenas um homem marcante. A fé é apenas uma construção humana. O céu não existe. O inferno não existe. A alma não existe. Você morre e acabou. Nesse cenário, quem acreditou, partiu enganado. Mas talvez tenha partido com esperança. Talvez tenha vivido com mais sentido. Talvez tenha perdoado mais. Talvez tenha suportado melhor a dor. Talvez tenha morrido com uma luz acesa no peito.
mesmo que essa luz não levasse a lugar nenhum. Agora imagine o outro cenário. Deus existe. Cristo ressuscitou. A morte não é o fim. Existe eternidade, existe juízo, existe céu, existe separação de Deus, existe uma verdade que atravessa o túmulo. Nesse cenário, a incredulidade não é apenas uma opinião, é uma aposta feita com a própria eternidade. E eu sei, fé não pode ser fingida. Você não consegue simplesmente decidir acreditar como quem aperta um botão. Fingir fé não é fé. Repetir palavras vazias não é fé. Ter medo do inferno não significa amar a Deus, mas talvez exista um começo. Um começo pequeno, sincero, honesto. Uma oração simples. Deus, se o Senhor existe, me ajuda a crer. Só isso. Sem teatro, sem máscara, sem fingimento. Deus, se o Senhor existe, me encontra. Talvez a fé comece assim, não com certeza absoluta, mas com humildade. Não com arrogância, mas com busca. Não com respostas prontas, mas com uma alma dizendo: eu não sei de tudo, e talvez eu precise de Deus. E aqui o cristianismo se torna diferente, porque no cristianismo, Deus não responde ao sofrimento apenas com uma explicação. Ele responde com uma cruz. Pensa nisso. Deus não fica distante, observando a dor humana de longe. Em Cristo, Deus entra na história. Sente fome, sente sede, é traído, é humilhado, é cuspido, é espancado, é condenado, é pregado numa cruz e morre. O cristianismo não apresenta apenas um Deus poderoso, apresenta um Deus ferido, um Deus que conhece a dor, um Deus que não apenas manda o homem sofrer com paciência, mas entra no sofrimento humano. A cruz diz: Deus não é indiferente. A ressurreição diz: a morte não venceu. E essa é a força da esperança cristã. Ela não diz apenas: seja uma boa pessoa. Ela diz: existe perdão. Ela diz: existe redenção. Ela diz: existe um pai. Ela diz: existe uma casa. Ela diz: a morte foi vencida. Ela diz: o túmulo não é o fim. E talvez seja por isso que tanta gente continua crendo. Não porque entendeu tudo, não porque nunca duvidou, não porque tem todas as respostas, mas porque encontrou em Cristo uma esperança maior que o medo. Um dia, todos nós estaremos diante do fim. Todos. O rico, o pobre, o religioso, o ateu, o cético, o crente, o famoso, o esquecido, todo mundo. Um dia o corpo cansa, a respiração falha, as mãos esfriam, as vozes ficam distantes, o mundo começa a desaparecer. E nesse momento, talvez tudo fique pequeno. Orgulho, discussões, debates, ironias, certezas arrogantes, tudo pequeno. E talvez a pergunta final não seja: eu estava certo? Talvez seja: existe alguém me esperando? Se Deus não existir, talvez a morte seja só o fim. E ninguém saberá que estava errado. Mas se Deus existir, então a fé não era fuga, não era fraqueza, não era ilusão, era preparação, era visão, era esperança. E eu confesso, a ideia de simplesmente ser desligado me assusta. A ideia de desaparecer me assusta. A ideia de nunca mais lembrar de quem amei me assusta. A ideia de entrar em um vazio infinito me assusta. Mas a esperança cristã diz outra coisa. Ela diz: você não é só pó. Você não é só acidente. Você não é só carne. Você não é só memória. Você é alma. E existe um Deus que chama você pelo nome. Talvez a fé seja difícil. Sim. Talvez a Bíblia tenha partes difíceis. Sim. Talvez o Antigo Testamento assuste. Sim. Talvez o inferno seja uma doutrina pesada. Sim. Talvez o silêncio de Deus machuque. Sim. Mas ainda assim, talvez exista mais coragem em buscar Deus com dúvidas do que rejeitar Deus com certezas apressadas. Talvez fé não seja nunca questionar. Talvez fé seja continuar buscando, mesmo quando as perguntas doem.
Porque se Deus não existir, a esperança terá sido apenas uma luz bonita, acesa dentro da escuridão. Mas se Ele existir, então essa luz era o caminho de casa. E no fim, quando tudo estiver se apagando, quando não houver mais tempo para orgulho, quando o mundo estiver ficando distante, talvez a melhor coisa que alguém possa carregar seja essa esperança. Eu não estou indo para o vazio, eu estou voltando para Deus. E você, já se perguntou de verdade se Deus existe? Não como uma frase pronta, mas como uma pergunta que pode mudar tudo. Você acha que a fé é uma verdade? Uma necessidade humana? Ou uma esperança que vale a pena carregar? Comenta aqui embaixo. Porque aqui, a gente não foge das perguntas difíceis. A gente encara o mistério. E talvez, no meio dele, encontre alguma luz.